Nosso estudo de hoje é a lição 2 do livro Viajor, tem por título Caminhemos Amando. Descerrarás novos horizontes da eminência a que chegaste na grande peregrinação para os cimos do conhecimento, mas a fim de que a verdade de tua experiência frutifique em talento de paz e progresso a benefício daqueles que te seguem na retaguarda, não prescindirás do amor que sabe penetrar os enigmas do caminho de modo a resolvê-los com segurança. Para isso, para que a tua vitória não sofra egoísmo e isolamento, não bastará comentar a beleza da messe que te carreia frutos ou pinos. É necessário te disponhas ao socorro da planta nascente, amparando a colheita futura na extensão da própria alegria. A verdade, brilhante como o sol e sólida como uma rocha, garantindo o bem comum, necessita diluir-se infinitamente para não cegar as criaturas irmãs com seu poder e esplendor. Não desdenhes compreender e auxiliar, a fim de que a luz em tuas mãos não se faça estéril ou destrutiva. A ciência de curar use o remédio em doses justas para extinguir a enfermidade. O professor maneja símbolos para acordar o cérebro da criança do conhecimento mais alto, e o artista golpeia o mármore com cuidado e carinho dele, arrancando a revelação da obra-prima. Guarda a lâmpada viva da verdade e ilumina com ela a trilha que te assegurará a desejada ascensão. Mas lembra-te de que Jesus desceu para auxiliar e servir sem contaminar-se com as nossas sombras, afastando-nos da treva para o caminho ilimitado da luz. A lição de hoje, ela lembra alguns anos atrás, quando a gente estava estudando o livro Obreiros da Vida Eterna, um livro escrito por André Luiz, o quarto livro de André Luiz através de Chico Xavier. E nessa época, quem for até acompanhar os estudos que a gente fazia nessa época, a gente falou bastante de um espírito que aparece no primeiro ou no segundo capítulo, acredito que no primeiro capítulo. Esse espírito aparece dizendo o seguinte, ele fala assim, na minha última jornada aí na Terra, eu consegui bastante progresso do ponto de vista intelectual e até do ponto de vista moral, mas chegou um ponto que eu olhava para a grande massa de habitantes da Terra e me sentia um pouco isolado deles em comportamentos, mas ao mesmo tempo eu estacionei num determinado ponto, eu olhava para cima, via luzes passando por mim o tempo todo e me dei conta de que essas luzes eram espíritos que jamais deixam de trabalhar, que eles ficam atendendo a todos os seres que vivem em todas as dimensões que esse planeta comporta. E me dei conta de que até o Cristo também vive trabalhando o tempo todo, não para de trabalhar jamais, vai em todas as esferas também. Quando a gente fala todas as esferas, vamos lembrar de algumas aqui, né? Vai ter as trevas lá embaixo, onde ficam, né, as consciências culpadas. Tem o Vale dos Suicidas, onde ficam em tratamento aqueles que se suicidaram. Tem o umbral, que fica aqui entre a crosta da Terra e as colônias. E depois das colônias vai ter ainda algumas moradas, uma para estudar ciência e tecnologia, outra para estudar a parte de aprendizado, a parte de instrução, até chegar na última, que seria a de direção do planeta. Então, esses espíritos, eles ficam atendendo todos, o tempo todo. E aí, esse espírito, ele passa a seguinte mensagem, se você considerar a Terra como uma grande escola, o último aprendizado que ela vai passar para a gente, vai cobrar da gente, é que a gente, a partir do momento que acendeu a candeia, que a candeia não fique escondida de forma alguma. E entra lá no Evangelho, no exemplo do Cristo, quando ninguém acende o candelabro para colocar embaixo da cama. Você vai acender para colocar à disposição para todo mundo, para iluminar o caminho de todo mundo. O que isso significa? Isso significa que a gente encontra muitas pessoas que, através das experiências na carne, eles vão desenvolvendo inteligência, vão atingindo maturidade e vão atingindo até o jeitinho de lidar com as pessoas, mas que acabam não sabendo compartilhar, ou até por falta de habilidade mesmo, por imperícia mesmo, ou então por falta de vontade também. Então a pessoa fica com aquele comportamento, por exemplo, eu vou falar aqui da nossa experiência nessa encarnação. Eu cheguei aqui aprendendo que existe um mercado de trabalho que é competitivo, e como eu
fui daquela geração de ter que fazer um concurso público para fazer parte de um dos órgãos do Estado, eu tinha que superar os outros candidatos. Então tem uma competitividade. Então é uma coisa da gente guardar o nosso conhecimento para a gente, sabendo que esse conhecimento, ele vai, se eu compartilhar, ele vai trazer algum prejuízo para mim, pode trazer algum prejuízo para mim. Aí depois que isso acontece, aí eu já obtive minha aprovação, aí agora eu quero tentar ajudar as outras pessoas. Aí eu começo a entrar no que a lição de hoje está falando. Chega um momento em que a gente tem que se esforçar de alguma maneira para passar o nosso conhecimento também, para iluminar algumas mentes também, e lembrar, com Leopoldo Machado, esse espírito amigo, ele fala para a gente assim: a maior caridade que você pode fazer pelo ser humano é de iluminação das suas mentes, é trazendo cultura para ela. E quando a gente fala em iluminação das mentes, é claro que a mente com o tempo vai trazer o coração também, nós somos o tempo todo pensamento e sentimento, né? Vai mexer com o coração também, mas começa por aqui pela mente. Conhecereis a verdade vos libertará. Então é uma tendência normal, se a pessoa tiver uma resistência a esse ensinamento, essa fase que a gente tem que passar, você vai ver que naturalmente a gente é chamado pela paternidade ou pela maternidade a ter que ensinar os nossos filhos, mesmo que seja ainda de uma maneira egoísta, fechada, só para o meu filho, o pronome possessivo, meu filho, tudo bem. Mas vai chegar uma hora que a gente vai entender que todos são filhos de Deus, e o prazer que o professor sente, que o pedagogo sente, a compartilhar e conseguir ver os seus alunos tendo progresso em todos os sentidos, todos os sentidos. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele hoje reconhece que ele trazia dentro dele aquela coisa do ego muito forte, fortalecida, por ser um excelente músico, um dos melhores músicos que eu já vi. E ele ficou durante alguns anos em uma escola de música compartilhando, aprendendo a compartilhar aquele aprendizado e sentindo o prazer de ver alguns alunos, né, o progresso deles, como era antes, como ficou, como é que passou a ser o raciocínio dele, né, nessa mudança de harmonia, né, dos solos. Isso vai acontecer em todos os ramos para cada um de nós. E é por isso que eu falei daquele espírito que está lá no livro Obreiros da Vida Eterna. O que esse espírito passa para a gente? Ele fala para a gente assim: olha, na verdade, eu estou com minha cachorrinha latindo aqui, ele fala para a gente assim: na verdade, se você não aprender a compartilhar, você não vai evoluir, não vai caminhar, você vai ficar parado, né, num determinado estágio, não vai ter como existir o progresso. Eu falei: então tá bom, então na verdade, isso não é uma faculdade não, gente. É uma obrigatoriedade. Vai chegar um momento em que o aprendizado do amor, já que a gente está, né, o maior aprendizado nosso aqui na Terra é aprender a amar o próximo como a si mesmo. O que vai acontecer? Nesse aprendizado do amor, eu tenho que aprender a compartilhar aquilo que eu tenho dentro de mim, e a gente vai aprender, né, depois recebendo também o retorno, né, daqueles que conseguiram aprender alguma coisa. A gente vai aprendendo também com eles, sabe? E aí começa a ter uma troca, e até dentro da lei de solidariedade, aquilo que a gente faz com os outros, o Emmanuel fala isso o tempo todo em todas as lições dele, né? Acaba voltando para a gente de alguma maneira. Então a gente começa a se entregar ao trabalho na luz, mesmo tendo um monte de sombra dentro da gente, mas essa luz, ao mesmo tempo, ela me recebe, e ao mesmo tempo, palavras do Emmanuel, ela fica vergastando a gente por dentro, até que a gente consiga um dia jogar toda a sombra fora, toda a sombra fora. E isso com a ajuda de vários espíritos também, que nos são gratos. Porque vamos colocar uma coisa na cabeça: eu ensinei ao aluno, esse aluno tem, além de pais terrestres, tem anjo da guarda, tem espíritos familiares que vão passar a ser espíritos simpáticos a gente também, e vão estar dando as mãos para a gente nessa caminhada pelo progresso também. Então, a lição de hoje, ela vem falar assim: caminhemos amando. A gente vai adquirir a experiência, mas vai chegar uma hora em que nós vamos, guarda a lâmpada viva da verdade e ilumina com ela a trilha que te assegurará a desejada ascensão. Mas lembra-te de que Jesus desceu para auxiliar e servir sem contaminar-se com a sombra.
afastando-nos da treva para o campo ilimitado da luz. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.